Olá, está no ar na TV Beltrão o programa Dentro do Fato, que conta sempre com a participação do comunicador Adir Celeste. Temos aqui em nossa bancada a professora Sandra Pascoaleto, ela que é diretora do polo da Unopar para o sudoeste do Paraná. Unopar, claro, é a Universidade Norte do Paraná e que oferece para todo o Brasil o ensino à distância, para muitos tratado o EAD. O ensino à distância, logicamente, ele é um ensino de aprendizagem que tem a intermediação da tecnologia, ou seja, separando o professor e o aluno através desse avanço tecnológico, mas que tem sido importante para a formação de muitos brasileiros que têm a oportunidade, depois de adulto, a concluir o seu curso superior em todas as áreas. É uma atividade de aprendizagem nova no Brasil, que começou no século 19, mas que nas últimas décadas teve um avanço muito grande por toda a nação brasileira. Professora Sandra, sinta-se à vontade aqui no programa Dentro do Fato. Eu começo perguntando para a professora o que você entende e compreende por educação à distância. Boa noite, Madruga. Boa noite, Adir. É um prazer estar aqui falando sobre EAD. Educação à distância é um método de ensino que foi lançado para atender à necessidade de algumas pessoas de estarem se qualificando, de estarem estudando. Infelizmente, muitos não têm as vantagens ou tempo necessário para poder estar se qualificando. Então, o EAD surgiu para atender essa necessidade das pessoas. É uma educação diferenciada, porque o aluno vai estar em uma sala de aula, em contato com a tecnologia através do sistema, para poder estar aprendendo. Agora, Sandra, a gente fica pensando assim, como é que o aluno ele participa de uma aula sendo que o professor não está presente? De que forma é feita essa interatividade entre aluno e professor? Ele pode tirar suas dúvidas? De que forma ele tem acesso a essas informações, a essa interação? Muito simples, Adir. Funciona assim. O aluno ele é conectado por um sistema de internet com a Unopar em Londrina, onde o professor está no estúdio dando aula. Nós temos um chat da aula que o aluno pode estar entrando em contato, fazendo suas perguntas através do seu tutor, que é a pessoa que vai estar auxiliando a aula. Esse aluno pode também estar usando o recurso do microfone, que ele pode estar fazendo perguntas e tirando todas as dúvidas com o seu professor. O professor vai ouvir ele lá. O professor vai ouvir. Se ele achar que é de interesse comum, ele já vai responder na aula a dúvida do aluno. Se de repente ele achar que no momento não é adequado, ele vai estar respondendo em 24 horas, ele vai estar respondendo ao aluno, via internet, que ele vai ter um login, uma senha de acesso, e nesse espaço que ele vai ter todo o retorno do professor. Também assim, ele foi para casa e de repente surgiu a dúvida. Ele pode tirar com o professor? Pode. Em Londrina nós temos uma sala que tem vários tutores eletrônicos que eles estão sempre respondendo a todas as dúvidas que os alunos possuem, auxiliando em todos os trabalhos, nas questões de aula também. Então o sistema funciona muito bem. O tutor que fica em sala de aula, como ele também é um tutor da área, do curso, ele auxilia o aluno. Ele ajuda em toda a sua necessidade. E se não for possível ele responder naquele momento, o aluno vai buscar o auxílio também do tutor eletrônico ou do professor. Mas, Sandra, a gente tem acompanhado o ensino à distância, o EAD, para esse Brasil todo, principalmente aqui em Francisco Beltrão, que o polo da Unopar está praticamente desde 2002 aqui em Francisco Beltrão, tem formado muitas pessoas. A pergunta, de fato, que a gente tem que fazer assim, os professores da Unopar são mestres, doutores, a aula mesmo assim, ela tem a televisão. E dentro dessa televisão, ela faz com que o aluno se sinta obrigado de em casa, em horas de folga, horário que ele tem tempo para fazer os estudos através das web-aulas. E como funcionam essas web-aulas, então, em casa para que o aluno estude? Exatamente. Os professores são todos mestres na disciplina e assim, o aluno... São doutores, né? São, exatamente.
O aluno, na verdade, a característica do EAD, o aluno tem que ser muito disciplinado. Ele precisa ter um controle sobre o seu tempo. O aluno que, de repente, assim, simplesmente for na aula e não entrar no seu espaço virtual, assistir web aula, fazer os seus trabalhos, ele vai reprovar. Então, essa é a questão que eu falo em disciplina. O aluno tem que abrir, ele é obrigado. No primeiro semestre ele fica um pouco assim, pressionado, digamos assim. Mas é a forma que ele tem para estar aprendendo o sistema. Então, nesse primeiro semestre ele vai estar se adaptando com o sistema, vai estar aprendendo. No próximo semestre ele já sabe que ele vai ter que abrir pelo menos 2, 3 dias da semana para poder estar fazendo essas provas que ele tem, esses trabalhos que ele tem. Essas provas são individuais? São individuais. E também ele vai ter muito material complementar nesse espaço que ele tem. Como a característica do EAD, o aluno tem que ser disciplinado, então ele tem assim, além da aula, ele tem todo o material complementar para ele entrar, ler, questionar, perguntar. Então, o aluno ele tem assim toda a tecnologia a seu dispor para poder estar aprendendo. Agora, Sandra, até a gente vai fazer algumas perguntas aqui, né, Madruga? Que com certeza é a dúvida de muita gente que está em casa querendo saber isso. Quem faz um curso? Por exemplo, me diga alguns cursos que são oferecidos pela Unopar. Nós temos Ciências Contábeis, bacharelado, 4 anos. Administração também bacharelado, também 4 anos. Então tá, são inúmeros cursos, né? Vamos pegar esse aí, Administração, Ciências Contábeis. Quem faz um curso presencial na Unopar, nos campos que ela tem, ou mesmo em outra universidade, e quem faz um curso à distância como esse? Existe alguma diferenciação? As matérias são as mesmas? É a mesma quantidade de matérias? O tempo para ele se formar é o mesmo? A carga horária é a mesma. O tempo é o mesmo também, dependendo de cada curso, 2 anos e meio, 4 anos, dependendo da sua qualificação. O aluno não tem nada a perder com o ensino à distância, porque assim... O conteúdo é o mesmo? O conteúdo é o mesmo, vai ser explicado como ele vai para a aula, uma vez por semana, vai ser passado para ele o que é realmente necessário nesse dia de aula. Então, por isso que o aluno tem que aproveitar muito o dia da aula presencial. O restante do conteúdo vai ser o quê? As web aulas que ele tem para assistir em casa e o material complementar. Por isso que eu ressalto em disciplina. Você falou em presencial, ele tem uma presença mínima, ele tem que ter uma presença mínima. Tem cursos que nós temos a presença mínima uma vez por semana. Então, essa uma vez por semana ele tem que ir na aula, ele tem que frequentar, ele tem que fazer as atividades e tem que fazer as provas presenciais também. Chegamos ao final do nosso primeiro bloco, voltamos logo em seguida. Estamos falando com a professora Sandra sobre EAD, o ensino à distância.